Quando você vê na internet alguém falando que os anos 90 quase destruíram os super-heróis por completo naquela década, acredite, ela tá falando a verdade. Parece a dona. Quadrinhos horríveis eram feitos e os filmes então eram verdadeiras abominações da humanidade. Quase tudo era muito ruim. E um desses projetos horríveis que graças a Deus foi cancelado foi o filme do Superman do Nicolas Cage. E vem comigo porque hoje eu vou te contar tudo sobre esse lixo. E quando eu digo lixo, é lixo mesmo, porque a produção desse negócio foi muito bizarra. Mas primeiro, já vai deixando o seu like pra fortalecer porque ele é muito importante. Também se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com seus amigos. Lembrando que são sempre 2 vídeos por semana e é sempre um melhor que o outro, ok? Então sabendo disso, vamos parar com a enrolação e vamos logo pro vídeo. Fala galera, eu sou Biel Maximoff e o Nerd tá na área. E seguinte, nossa jornada se inicia nos anos 90, e naquela década, o Superman estava bem em alta com o público. A clássica HQ, A Morte do Superman, tinha acabado de ser lançada e ela vendeu como água, até mesmo reportagens na TV a HQ ganhou. A série As Aventuras de Lois e Clark também foi um fenômeno, e ainda no ano de 1996, estreou a tão amada série animada do Superman. O personagem estava com muita mídia, ele estava bem em alta, e querendo lucrar um pouco mais com o Homem de Aço, a Warner achou que seria uma boa ideia trazer o Superman de volta ao cinema com um filme que pudesse agradar o máximo de pessoas possíveis. E para ajudar na produção, eles contrataram o Jon Peters, que era um cara que já estava familiarizado com filmes de super-heróis, graças a seu trabalho na produção dos filmes do Batman do Tim Burton. E guarde o nome desse cara, pois ele vai ser bem importante nessa história. Jon Peters. O nome do filme também foi escolhido, Superman Reborn, e a grande fonte de inspiração para a produção seria justamente a HQ A Morte do Superman, que mostrava um embate mortal entre o Homem de Aço contra o vilão Apocalipse. A Warner queria levar essa parada para o cinema, então para escrever o roteiro, inicialmente ela contratou o Jonathan Lankin, que escreveu uma história, digamos, peculiar, para falar o mínimo. Em seu roteiro, o Superman morreria na luta contra o Apocalipse, mas antes disso, ele engravidaria Lois Lane, mas não do jeito que você tá pensando. Chumba, 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 chumba. O Clark engravidaria Lois divinamente, algo bem estilo Virgem Maria, tá ligado? E depois que ele morre, Clark Kent renasceria como seu próprio filho e assim ele se tornaria o Superman de novo. Bem peculiar esse roteiro, não é mesmo? E é lógico que a Warner recusou essa porcaria e demitiu o cara. Um novo roteirista foi escolhido, Gregory Poirier, que também escreveu um roteiro muito merda. Na época, o também roteirista Kevin Smith foi chamado para dar uma olhada em alguns projetos que a Warner estava produzindo, e entre eles estava o Superman Reborn. E como o cara era muito fã de quadrinhos, ele decidiu dar uma olhada no roteiro do Superman, que foi escrito pelo Gregory Poirier. E mano, o Kevin Smith ficou chocado com aquilo. Segundo palavras do próprio Kevin, o roteiro parecia mais um episódio da série do Batman dos anos 60, só que com o Superman. Era galhofa pura, e como ele entendia bastante do personagem, a Warner ofereceu pro Kevin Smith o cargo de roteirista, e obviamente ele aceitou. O cara tava no céu, mano. O roteiro do filme do Superman seria totalmente escrito por ele, que era fã pra caramba do herói, era um sonho realizado. Só que é aí que acabam aparecendo novos problemas. Lembram do cara que seria o produtor do filme? O Jon Peters? Então, logo de cara, ele gostou bastante do Kevin Smith, achou ele bem simpático e tal, mas ele exigiu que o Kevin Smith escrevesse 3 coisas que ele, o Jon Peters, queria que tivesse no filme. A primeira delas, o Superman não usaria o seu uniforme no filme, pois segundo o Jon Peters, e também pelo que foi relatado pelo Kevin Smith, tá? Foi ele que falou que o Jon Peters disse isso. O uniforme clássico era meio... bicha. Puta do argumento! Segunda coisa, o Superman não ia voar, de jeito nenhum, pois isso era bem idiota. Como assim, cara? É o Superman, isso nem faz sentido! E a terceira coisa que o Jon Peters exigiu é que no final do filme o Superman lutasse contra uma aranha gigante. Do nada!
E sim, diferente do Kevin Smith, o Jon Peters não entendia droga nenhuma de Superman. O cara nem mesmo sabia o nome do planeta natal do Superman. O brother tava no mundo da lua. E se não bastasse esses absurdos que ele exigiu, ele fez mais exigências depois. Quando ele leu o roteiro do Kevin Smith, ele achou maneiro. A história era boa, tinha um apocalipse matando o Superman, tinha o Brainiac, o Lex Luthor, só que tinha um problema. Mesmo com tudo isso, o filme tinha poucas cenas de ação, e para tentar resolver esse problema, o Jon Peters pediu para que na cena em que o Brainiac vai até a Fortaleza da Solidão, depois do Superman morrer, é claro, o Brainiac lutasse contra ursos polares. Agora imagina que cena mágica, o fucking Brainiac, colecionador de mundos, com um puta do intelecto temido pelo universo inteiro, saindo na mão, trocando tapa com o ursinho da Coca-Cola. O cara tava muito louco, mano, e acredite, piora! Já era 1997 e naquele ano houve o relançamento da trilogia clássica de Star Wars no cinema. E o Jon Peters, ele adorou aquela experiência. Ele gostou tanto do filme que ele quis trazer elementos de Star Wars para colocar no roteiro do Kevin Smith. Como eu disse anteriormente, o Jon Peters gostava do Kevin Smith, tanto que ainda em 97, ele foi assistir a estreia de um filme do Kevin Smith chamado Procura-se Amy. E nesse filme, ele adorou o personagem interpretado pelo Dwight Ewell, que era um personagem gay, principalmente a voz que ele tinha. O Jon Peters curtiu tanto a voz daquele cara que ele teve a brilhante ideia de criar um ajudante para o Brainiac. E onde se encaixa Star Wars nisso tudo? Vem comigo, o Jon Peters achou que seria uma ideia bacana misturar o R2-D2 com esse personagem de Procura-se Amy e assim criar o ajudante do Brainiac. Resumindo, ele queria colocar no R2-D2 gay no filme. O próprio Kevin Smith falou isso. Really? You want the robot to sound like a gay black man? And he said that's what this movie needs is just a gay R2-D2. É muito louco! E ele também queria colocar um cachorro parecido com o Chewbacca para ser o mascote do Lex Luthor. Sem zoeira, só pra vender boneco. E como vocês devem ter reparado, o Nicolas Cage nem entrou na história ainda. Mas fica de boas que já já ele entra. Passou-se um tempo e Tim Burton, o diretor de Batman e Batman o Retorno, foi contratado para ser o diretor do filme e ao receber o roteiro do Kevin Smith, adivinha o que aconteceu? O Tim Burton não gostou do roteiro porque, segundo ele, estava muito fiel aos quadrinhos e ele não queria fazer isso. Sinceramente, eu nem tenho o que comentar. E por causa disso, o Kevin Smith acabou saindo do projeto e o roteiro ficou na mão da equipe do Tim Burton. O filme então recebeu um novo nome. Agora ele seria chamado de Superman Lives, ou Superman Vive em uma tradução literal. E acredite, as bizarrices pioraram quando esse cara chegou. Assim como o Jon Peters, o Tim Burton também não curtia muito a ideia do Superman voar. Então, o que ele fez? Ele criou um Batmóvel pro Superman. O Superman dirigiria um carro na porra do filme. O vilão ainda seria o Brainiac, mas nessa versão do Tim Burton, o vilão seria criado pelo Jor-El, que com o nascimento do seu filho Kal-El, meio que deixaria o Brainiac de lado. E como nessa versão do Tim Burton, o Brainiac é um moleque mimadinho, ele ficaria com o ciúme do Kal-El, destruiria a Krypton por ter sido abandonado por seu pai, e no futuro, ele enviaria o Apocalipse pra Terra pra dar um pau no Superman. Só que como ele ressuscita, o Brainiac viria pessoalmente pra Terra, onde se fundiria com Lex Luthor e assim teríamos a batalha final. Sério, eu não tenho palavras pra explicar como que alguém teve coragem de escrever um negócio desse, porque noção não teve nenhuma. E ainda nos uniformes, houve uma discussão tremenda entre o Tim Burton e o estúdio. Ninguém queria usar o uniforme original do Superman. Isso era totalmente fora de cogitação. E as ideias que surgiram, brother, na moral, são ideias tão esdrúxulas que fazem até mesmo a orelha de um surdo sangrar. Saca só no que os caras pensaram. O Jon Peters queria que o Superman usasse uma bermudinha tipo uniforme de basquete, sabe? Usando também botas que teriam chamas nas laterais. Meu Jesus Cristo. Véi, além de ser um completo absurdo, o cara não tem noção nenhuma de estilo. Quem se interessaria por um herói com roupa de Gogo Boy, cara? E o Tim Burton também não ficou atrás não, tá? Entre alguns dos uniformes idealizados, o Tim Burton sugeriu que o Superman usasse uma armadura alienígena preta ou uma roupa transparente que deixaria os órgãos internos do Superman à mostra.
É isso aí mesmo. E o Tim Burton também gostava daquele S, dos Supermans elétricos. Outra coisa que esses dois malucos também queriam era que o Superman tivesse um lado mais sombrio, por assim dizer. E o filme destacaria bastante o lado homicida do Superman. O Superman seria um assassino no filme. Tanto que a escolha inicial do Jon Peters para o personagem era que o Champagne interpretasse o Superman, porque segundo ele, o Champagne tinha os olhos de um assassino e o carisma de um monstro enjaulado. Tá saindo da jaula o monstro, pô! Só que quem acabou ficando com o papel foi o nosso querido Nicolas Cage, que na época tinha acabado de ganhar um Oscar e ele era muito fã do Superman. E acreditem, esse cara fez o possível para tentar salvar a integridade do personagem. Para fazer o Superman, o Nicolas fez duas exigências. Primeiro, o Superman tem que usar o uniforme dele. Não essa palhaçada de roupa de Google Boy, e sim a porra da roupa do Superman. E a segunda exigência era o Superman tem que voar. O Superman voa. Como que você faz um filme do Superman e ele não voa? Isso nem faz sentido. E assim as suas exigências foram atendidas. O uniforme clássico foi produzido, mas ainda assim ficou bem ruim. Parece até os uniformes do Batman e Robin, sabe? Feito de plástico. E pra variar, o Nicolas Cage não combinava no Superman. Então meio que não tinha o que fazer. Não ia ficar bom. E como nem todo mundo na Warner é maluca, os caras recusaram o roteiro do Tim Burton. E como nessa brincadeira, tanto Tim Burton quanto Jon Peters já estavam se chocando por causa de divergências criativas, o Tim Burton acabou se demitindo. Ele largou mão de Superman Lives, que já tinha gastado mais de 10 milhões na pré-produção. Pois é, e na sequência, vendo que aquele filme seria uma tremenda de uma furada, quem largou mão foi o próprio Nicolas Cage, que desistiu do papel. E pouco tempo depois, o projeto foi cancelado, pra alegria de todo mundo, porque nem ferrando que esse filme ia ser bom. Se pá, ele ia ser até pior que o Batman e Robin. Pelo menos, é o que eu penso. Mas, e aí? O que vocês acharam de Superman Lives? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião, ok? Esse foi o nosso vídeo sobre o Superman do Nicolas Cage. Se você gostou, deixa o like pra fortalecer porque ele é muito importante. Também se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com seus amigos. Lembrando que são sempre 2 vídeos por semana e é sempre um melhor que o outro, ok? Então sabendo disso, valeu gente e até a próxima. Tchau!